Olá, bem-vindos a Hatzot HaShavua, a meia-noite da semana, em que estamos lendo esse trecho de Vayetze, e saiu, e partiu, narrativa que conta sobre o momento, lembrando que na semana anterior nós tivemos esse momento traumático em que Jacó, para conseguir a bênção da primogenitura do seu pai, se faz passar pelo irmão, nessa trama que Rebeca, sua mãe, juntamente com ele, organizam, e que agora exige dele fugir tanto da ira do irmão que foi traído, quanto enfrentar essa realidade que é de ter agido dessa maneira, e por instrução da sua mãe, ele sai da sua casa em direção à terra natal de Rebeca, que são as instruções que ela passou a ele. E a nossa história começa exatamente nesse momento de solidão, de partida de Jacó, ele que deixou questões pendentes, em relação à sua ação, em relação a seu pai, em relação a seu irmão. E ele se confronta com essa primeira noite sozinho, essa realidade que se sedimenta, e ele percebe o que vem pela frente, os desafios que vêm pela frente na vida dele. E começa então uma narrativa sobre essa primeira noite passada em solidão, em conflito, e que é nitidamente semelhante a esses mitos onde o herói, e a gente conhece isso dos estúdios da Disney, que traz na nossa memória esses instantes onde o personagem está sozinho de noite na floresta e as árvores ganham rostos, as sombras se tornam monstruosas. É esse o momento que nós vamos ler na nossa passagem. Mas aqui há uma construção para a gente entender essa metanarrativa que existe no texto bíblico. Nós temos aqui uma mudança importante de chave. Nós que estamos falando nessa evolução humana, estamos falando exatamente da construção que foi feita até a família
e que nesse instante Jacó está tendo que deixar essa família, deixar esse lugar que tem como função, a função da família é gerar valores, gerar uma instituição, uma possibilidade de transcendência. E nesse momento cênico de sair dessa família de forma assim apressada e com tantas questões pendentes, nós temos uma semelhança, quase uma semelhança, de novo aqui, as narrativas de Adão e Eva, que tem que sair do paraíso e se confrontar com a solidão da sua consciência, né, de se responsabilizar pelos seus atos. Então eles saem de um lugar protegido, que é o paraíso, é o Gan Eden, o paraíso, Jardim do Éden, e eles vão para um lugar mundano, lidar com as suas questões, lidar com os seus sentimentos. De forma semelhante, a gente vai ter aqui Jacó representando agora, Jacó que é o neto e que é o produto da história. Ele vai fundar agora não a espécie humana como Adão e Eva, ele está aqui concretizando a formação, a criação do ser humano histórico, imerso na consciência pessoal e coletiva que representa a história. Então ele também sai desse lugar transcendente, que é a família, né, expulso pelas circunstâncias, e ele ruma em direção aos desafios. E é exatamente isso que diz o início do nosso trecho, diz Vayetze Yaakov miBeer Sheva vayelech Harana. Jacó sai, abandona Beersheba, o lugar onde ele se encontrava, e ele vai em direção a Haran, que é a terra dos ancestrais maternos dele, como instruiu a sua mãe. Mas aqui é um jogo de palavras que os místicos reconhecem claramente em hebraico. Ele sai de Beersheba, que quer dizer literalmente os 7 poços, e ele vai em direção a Haran. Haron em hebraico quer dizer raiva, ódio. Então nós temos aqui um mito que é agora essa jornada do herói que acontece para um herói que sai. Os 7 poços são uma referência mística aos 7 sefirot, aos 7 pontos da árvore da vida, que representa um espaço de transcendência celestial, em direção ao ódio, à raiva, que é uma representação do mundano, de lidar com seus sentimentos e com os sentimentos mais baixos dos próprios seres humanos. É como se ele tivesse que fazer aqui essa jornada do herói, do que a gente chama em aramaico Mochin de Gadlut, de um cérebro ampliado para um lugar de cérebro de Mochin de Katnut, um cérebro apequenado, que é esse cérebro que nós temos reptiliano, das emoções incontroláveis, e versus esse outro espaço, onde o ser humano, apoiado pelas transcendências, pela construção da sua consciência, consegue sublimar, elaborar questões da sua vida interna animal, e Jacó foi jogado literalmente nesse território inóspito do mundano para a consciência humana. É esse agora a nossa caminhada do ponto de vista de meta-narrativa do texto bíblico. É como agora a jornada se transforma numa jornada interna, ao invés de uma jornada externa, como é, de certa forma, a experiência de Adão e Eva, que confrontam, digamos assim,
a natureza, né, e tem que viver numa construção, né, como nós falamos na semana anterior, agora num mundo que não é já determinado, uma natureza que tem as suas leis, os seus instintos, mas um meio ambiente que é plástico e que se modifica a partir da sua própria experiência. Você evolui internamente e o que você enxerga na realidade se faz também, evolui, se transforma a partir da sua capacidade de digerir, de elaborar percepções. Então esse é um desafio externo que enfrentam Adão e Eva, de conhecer uma outra natureza que é plástica. Depois Abraão fez um esforço de romper com a cultura, uma cultura estabelecida sem dimensões de transcendência, né? Uma cultura em que o ser humano lá, descendentes de Adão e Eva, acabam sucumbindo, né, a certas perversidades e há ali uma espécie de sub-humano, né? Não é um animal, mas é também um sub-humano que não sabe criar as pontes, as conexões, para que exista alguma transcendência, né, que nós estamos falando já pelo menos as últimas 2 semanas, que é o espaço da família, que é essa esfera onde a gente tenta, através de valores, estar vinculado a uma transcendência que resgata o ser humano daquele lugar lá de Noé e da perversidade do tempo de Noé, porque é um ser humano que tem consciência, mas é uma consciência só para atender a seus próprios desejos, e ali é necessária uma evolução. Nossa história agora vai fazer uma mudança total de curso. É como se nós estivéssemos assim num teatro, e aqui vai rodar e o cenário vai mudar totalmente. Nós vamos fazer uma mudança justamente da saída de Jacó, desse espaço da família transcendente, em direção à raiva, aos sentimentos mundanos. E nós vamos fazer agora uma jornada que vai ser interna. É como se o Abraão, que caminha em direção a Canaã, a terra prometida, a terra que Deus apontaria para ele e que tem uma exterioridade, agora ganha uma dimensão interna de desafios, e o herói Jacó tem aqui a incumbência de saber, né, caminhar ileso por esse território tão cheio de perigos e desafios. Então, na nossa narrativa, ele se encontra sozinho nessa primeira noite, onde ele tem que se confrontar com tudo que ele deixou mal resolvido, as pendências que ele deixou dentro da sua família, dos sentimentos que estão ali, esses sentimentos que a gente tem na madrugada. Todos nós temos esses momentos de madrugada onde os nossos sentimentos eles nos sufocam e eles vêm carregados de uma carga emocional tão mundana. Eles são tão crus, esses sentimentos, eles nos assustam. Eles assustam a consciência, porque é como se a gente não se reconhecesse, né? A nossa consciência cria toda uma série de filtros para que a gente possa lidar com essas emoções, e quando elas aparecem de maneira assim tão crua, tão da natureza, elas geram um estranhamento em todos nós. Então esse sentimento da madrugada mal dormida é exatamente a narrativa que nós vamos ter aqui nesse primeiro desafio que enfrenta Jacó. Ele, segundo a narrativa, ele
ao fazer essa caminhada, ele tropeça, vaifgá bamakom, ele tropeça literalmente no lugar, que é provavelmente esse instante em que você está sozinho numa caminhada e você vai ter que parar para descansar, para dormir. Então, esse lugar que é totalmente aleatório, que é um lugar que não tem nenhuma relação de destino para você e que naquele momento você tem que transformar em casa e ser o lugar que você vai habitar naquela noite tão difícil, tão pesada. E o texto diz que ele, exatamente aonde ele tropeça, provavelmente uma pedra que ele tropeça, é essa pedra que ele pega e coloca, né, como travesseiro. Ele vai pousar a sua cabeça para dormir nessa pedra, que é a pedra exatamente que ele tropeçou. Novamente, uma simbologia muito, muito bonita, né, dele estar com a cabeça no lugar que o pé tropeçou. É como se nós tivéssemos aqui realmente a consciência se sentindo tão desmoralizada, tão enfraquecida, né, em que ela tem que estar onde o seu pé está. Nessas figurações, né, o pé é um mundano, é o que corre para fugir, é o que corre para atacar, né, e a cabeça deveria estar não no lugar onde os pés estão. Essa é a sensação naquela noite e que também se assemelha a esse travesseiro da consciência em que tantas vezes nós usamos como né, uma figuração da nossa consciência pesada, um travesseiro, a nossa movimentação na cama, não conseguindo dormir por conta de questões que a consciência tem ali naquele momento tensionadas. E então esse é um momento muito, muito mágico, né? Em que Jacó vai ter um sonho. E esse sonho, né, que é o famoso sonho em que ele vislumbra uma escada que está presa nos céus e apoiada sobre a terra, e da terra anjos sobem e descem em direção aos céus, e eis que diante dele se encontra Yud-Rei Vav-Rei, se encontra o Criador. Então aqui temos já vários elementos bastante ricos, né? Primeiramente, essa noção de um sonho que é um mediador. O sonho é um recurso fundamental ao ser humano. Imagino que os animais, isso é comprovado, os animais sonham, mas o sonho humano, provavelmente, ele é essa adequação que a consciência tenta fazer, né? E justamente resgatando a sua transcendência, né? Resgatando a sua capacidade plástica. Eu acho que o que é mais difícil para a consciência, para um ser criativo, é a sensação de regressão a uma situação estática que não tem essa plasticidade com a vida. E alguns místicos, inclusive, falam que essa transição, esse cérebro, né, esse cérebro pequeno, que é Mohin Tekatnut, um cérebro apequenado, né, pelas emoções mundanas, versus um cérebro ampliado, né, com a sua capacidade de transcendência, é justamente isso. O cérebro apequenado, ele é um cérebro que perde a plasticidade. Para alguns, na verdade, o que é
né, aqueles 7 poços. Né? O que é a Shekhinah, as Sefirot? Elas são uma representação do mundo que o ser humano consegue enxergar no seu potencial humano, que é muito incrível, porque o universo que o ser humano enxerga é esse universo plástico. Ele é um universo que ele é criativo, ele é autocriativo. E o ser humano, ele adentra esse matrix, né? Ele é capaz de fazer parte dessa plasticidade. Quando ele perde essa plasticidade criativa, ele se sente mal, porque é como se ele não se reconhecesse nas suas potências, nas suas aptidões. Então, o sonho aparece para ele justamente dessa forma. E é um sonho extremamente literal, porque essa escada está propondo uma saída, né? Uma maneira dele poder mediar e ele sair. Por isso os anjos sobem e descem, não descem e sobem, porque essa é a saída para ele, sair desse território mundano e poder voltar ao espaço da transcendência, que é o espaço deixado da sua família. Né? Essa representação de que ele está ali no primeiro degrau de vários degraus que podem resgatar para ele essa plasticidade criativa que é fundamental ao ser humano. Então, assim, o sonho é bastante característico, mas ao acordar, nós vemos aqui o fechamento dessa experiência, que é um fotograma dessa jornada do herói Jacó que vai acontecer nesse momento. E quando ele acorda, que o mesmo lugar que ele tropeçou, que é o mesmo lugar que ele botou a cabeça, e, portanto, dali se fez a conexão, né, do contato com a solidez daquilo que é menos plástico no universo. Uma rocha inanimada, né, o seu cérebro, que é quase que, né, mesmo que hajam conexões entre a pedra e o cérebro, né, mas a plasticidade do cérebro se contrapõe à não plasticidade da pedra. O cérebro ele é animado pela essa potência criativa que nos deu a própria percepção de um sujeito, a consciência e tudo isso que abriu essa narrativa sobre o ser humano. Esse mesmo lugar onde ele tropeça, o mesmo lugar onde ele põe a cabeça, agora de manhã ele acorda e ele consegue trazer a transcendência do sonho para dentro da sua realidade desperta. E o que ele diz? Ele se dá conta, Achen yesh Elohim bamakom azeh, né? Eis que há Deus nesse lugar, né? Ele usa Achen yesh Yud Rei Vav Rei bamakom azeh, né? Existe a presença divina aqui nesse lugar, Ve'anochi lo yadati, mas eu não sabia, eu não tinha consciência disso. Vamos tentar rapidamente decodificar essa frase fantástica, né? Ele tropeça num lugar, makom, ele deita a sua cabeça nesse lugar e ele, ao despertar, diz, uau, esse lugar aqui tem Deus, tem a transcendência. Lembram o pacto entre Abraão e Deus? Aqui tem transcendência. E eu não sabia, eu não tinha consciência. Né? Ele tinha ido
para um lugar sem plasticidade, mohin de katnut, um cérebro apequenado, e ele, quando acorda, nutrido pelo seu sonho, que vai se desfazer como todo o sonho e toda a nutrição de um sonho, como é quando a gente vai, às vezes, ter um momento de catarse junto ao terapeuta, né? Naquele momento a gente é banhado por transcendência, que depois se esvai, né? E nós voltamos a um lugar com menos plasticidade do que aquelas descobertas que a gente conseguiu fazer. Mas ele ainda totalmente magnetizado por esse sonho, ele identifica, uau, aqui tem essa passagem, e ele diz, Manorá Amakomazé, quão incrível é esse lugar, o mesmo que eu tropecei, sabe, um lugar duro, que é um lugar onde você tropeça, nos ódios, no que é mundano, naquilo que é concreto, material, quando você dá uma topada na sua vida com a realidade, essa, sem plasticidade, né, e que te leva para dormir um sonho que acompanha essa não plasticidade e te faz viver ali um momento de muito incômodo e estranhamento, ele acorda e ele diz, não, esse lugar, essa pedra tem a plasticidade capaz de me projetar aos céus. E ele é resgatado, por assim dizer, tá? Ele entende o quão incrível é esse lugar. E ele diz, né, em Zé, né, esse lugar não é outro senão Beit Elohim Veshar Hashamayim. Ele é a casa de Deus e o portal aos céus. Que lugar é esse que tem todas essas grandezas, toda essa potência? Esse lugar agora, e aqui é muito interessante, porque Jacó vai se transformar no neto de Abraão. Quem é Abraão? É aquele que sai, Lech Lecha. Sai da sua parentela, sai da sua casa. Quem é Jacó? Vayetze, é aquele que sai também da sua família. Ele não tem mais uma parentela, uma nação. Ele nasce já de uma estrutura de transcendência que é a família. Ele sai. Para onde vai Abraão? Ele vai em direção à terra de Israel, a Canaã, exteriorizada. Aonde vai Jacó? Que é o neto de Abraão. É o neto inserido na história. Ele vai para Israel, mas não a Israel território, não a Israel externa. Ele vai em direção ao nome dele, porque lá na frente, a gente fala na semana que vem, ele vai ser renomeado, Jacó vai ser renomeado como Israel. Porque a caminhada que antes era passando lá da Turquia, do Iraque pela Turquia, pela Síria, pela Jordânia, até chegar a Canaã, a terra de Israel, agora é uma outra topografia, é um outro relevo que Jacó vai ter que enfrentar para chegar a Israel. Israel ele mesmo. Um Israel que vai demandar dele acertos, tikkun, acertos internos para que ele possa fazer essa jornada que não é externa, mas é interna. E ele tem esse banho de esperança através desse sonho, né, que virou um clássico, né, do inconsciente coletivo, dessas madrugadas mal dormidas para todos nós, onde o que a gente espera que os primeiros raios de sol, aqueles que conseguem às vezes nos tirar de uma angústia muito profunda, né, e apontam
um primeiro degrau de uma escada que permite uma escalada à transcendência e a saída desse lugar horroroso, mundano, que não lhe representa, no qual você se sente desfigurado e em exílio profundo. Então essa é a construção que é simbólica que está acontecendo nesse texto. E o mais importante é, que lugar é esse? Né? Que lugar é Israel? Amakom Azeh. Que incrível é esse lugar, Israel, que conecta, né? Até mais à frente, quando existir o Beit HaMikdash, o templo em Jerusalém, essa noção de que ali, do sagrado dos sagrados, havia um umbigo, um cordão umbilical com os céus, que é justamente essa escada aqui representada, né? Os seres humanos imaginando a sua jornada em direção à transcendência. A terra que eu vou lhe mostrar não é uma terra fértil, só a terra da concretude. Eu vou te mostrar uma terra de transcendência. Você, ser humano histórico, ser humano da construção de valores, da construção de instituições onde você possa que possam servir como receptáculo, né, para essa construção de transcendência, são os degraus do ser humano em direção ao seu Deus, em direção a uma transcendência. E esses anjos, esses senhores, né, senhores e senhoras, né, que nos banham de esperança dessa capacidade de transcendência, esses senhores e senhoras anjos, eles são muito assemelhados ao sonho, né? Muito assemelhados ao sonho de noite e ao sonho do projeto, né? Porque o sonho do projeto é que nos faz comprometidos e que nos ajuda em tantos momentos a ter a disciplina, a coragem, né, para confrontar essas nossas emoções mundanas, que provém de um cérebro apequenado, de um cérebro reptiliano que vai perdendo a sua plasticidade e se aproxima em movimento regresso à pedra, né? Há uma falta de plasticidade e uma falta de relação com o criativo que está banhando esse universo. Só consegue ver isso aquele que tem um cérebro com a plasticidade que consiga refletir, ser um espelho dessa criatividade abundante no mundo, que, segundo os místicos diziam, né, se renova, a criação se renova a cada dia. Por que ela se renova? Ela se renova se o seu cérebro estiver com a plasticidade necessária. Ele enxerga o mundo que não era possível ser reconhecido sem essa plasticidade. Então é esse convite que a jornada desse herói, que é Jacó, começa nesse momento. Sim, ele vai pagar, e o nosso trecho aqui vai trazer várias dessas cobranças. A realidade mundana continua tendo a mesma dureza de uma pedra, e você, quando dá a topada na pedra, vai doer. E ele vai experimentar agora um pouco das consequências do que ele fez nesses espaços mundanos, né? Porque nós vamos ler, quando ele chegar à terra da sua mãe, onde ele vai encontrar o seu tio Labão, e vai lá se interessar para casar com Raquel, e nós vamos ter toda aquela história, né, clássica, onde ele trabalha 7 anos para poder se casar com Raquel, e na hora H, né, a primogênita, que era Leia, substitui com um véu, né, então ele é enganado, ele se torna Isaac, o pai cego, ele fica no lugar do cego,
e Leia, a vida, né, dá o troco. Leia é o representante de Esaú e dá o troco a ele, Jacó, os trocos que existem nessa dimensão mundana e que tem, como eu disse, o rigor, a dureza da topada e que vai doer. Não tem como passar ao largo dessa dor da topada nas coisas duras. Mas o que faz com que a gente tenha a esperança, a coragem, que são características do ser humano, é resgatar essa capacidade de sonho, essa capacidade de evocar anjos, essa capacidade de evocar uma escada que permita algum tipo de elevação e com que você possa sair desse lugar apequenado e tão diferente do seu potencial plástico que lhe é agora natureza e essência. Então é muito lindo como nós estamos saindo de um Abraão que era um teórico da história e nós estamos entrando num Jacó que é a personificação desse homem histórico, né? Desse personagem histórico, homem, mulher, né? Ser humano histórico. Essa é uma jornada interna de resgates constantes, né? Das nossas... né? Sempre que a gente cair nessa floresta ou nesse lugar inóspito, né? Onde a gente é soterrado pelo aspecto mundano, que a gente encontre essa saída, vaietse, essa saída, aquela plaquinha escrito exit, saída pela esquerda. Essa saída para o ser humano é fundamental para se reencontrar na sua identidade como um humano. E esse sonho, ele é representativo disso, né? Aqui nós temos, no sentido psíquico, né, nós temos a capacidade de você lidar com dois polos conflitantes na sua vida, né? Ali ele tinha a terra, onde essa escada está apoiada, é sua mãe, Rebeca, né, que está dando a ele um suporte e uma estruturação. Mas ele quer chegar à bênção verdadeira. Ele quer conseguir materializar essa bênção, não como uma bênção roubada, né, ilegítima do seu irmão Esaú, mas uma bênção que é autêntica. E ele precisa dessa autenticidade. Lá em cima está o seu pai. Né? Não estou falando de Deus, estou falando de Isaac mesmo. Esse personagem que é o outro polo conflitante no qual a gente não tem, né, no imaginário nosso, não existe apoio. Por que muitas vezes a gente não consegue erguer essa escada? A gente pode ter até o aspecto do apoio, que era a Rebeca, que é essa terra. Mas se você não tiver onde encostar, onde você poder ali ter o rebate, né, nos céus, essa sua escada tomba e você não consegue se elevar e fazer essa transcendência. Então aqui existe a materialização da esperança de que aquele pai que ele abandonou, que ele deixou totalmente perdido e ele supostamente nunca mais vai encontrar, e ele realmente não vai, do ponto de vista da vida dele, não vai encontrar vivo, né? Ele consegue esse rebate, esse anteparo nos céus, porque é isso que o sonho promoveu para ele. Aqueles anjos que subiam eram a promessa de que ele tinha internalizado aqueles valores da família, que ele ia encontrar um jeito, que mesmo que fosse muito tortuoso o caminho, como seria durante 20 anos, 21 anos da caminhada dele, até ele poder reencontrar o irmão
o pai ele não reencontra mais, né? Não existe esse reencontro físico, mas existe o reencontro com o irmão, o reencontro físico com o irmão. Mas o que é muito importante para todos nós, quando a gente está perdido nessa noite fria, né, solitários, invadidos do mundano, das nossas emoções, que vêm de forma animalesca, né, vêm avassaladoras e nos dominam, né, e nos carregam para esse espaço mundano. Todos nós precisamos da capacidade de termos internalizado alguns desses valores, e o pai, esse personagem, mesmo que ele não esteja ali para estar realmente amparando em cima aquela escada, nós conseguimos no imaginário, na construção do que é da própria consciência, nós conseguimos elementos, mesmo que às vezes precários, para que essa escada não tombe e a gente possa dar o primeiro, o segundo passo, no primeiro degrau, no segundo degrau e assim por diante. É assim que se resgata o ser humano, é assim que o ser humano vai em direção a esse lugar. Que lugar é esse? É curioso que o Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo, o Baal Shem Tov vai buscar um versículo de Deuteronômio, mais adiante no texto bíblico, né, que diz: o Vikashtem Misham Yud Hei Vav Hei Elohecha Umatzata. E vocês buscaram, né, a Yud Hei Vav Hei, o teu Deus, e o encontrou. De lá você buscou teu Deus Yud Hei Vav Hei e o encontrou. E ele pergunta, de lá aonde? Né? Me'amakom asher usham, do lugar aonde você está. O lugar, é isso que é chocante e impressionante para Jacó. Não é do lugar imaginário, vitorioso, né, triunfal, que você se eleva. Você consegue fazer esse movimento, Me'amakom asher usham, do lugar aonde você está. Não é lugar físico, não é aqui no GPS essa coordenada. É no lugar da sua vida, quando você está totalmente sem esperanças, quando você acha que o lugar que você está é uma areia movediça, de tão mundano, que você nunca vai conseguir se limpar, nunca mais vai conseguir alcançar uma pureza, que é, na verdade, a plasticidade criativa da sua humanidade. Quando você perde essa esperança, é quase um lugar de desespero, ele diz, não. De qualquer lugar, desse lugar que você está, esse lugar que você diz, não, daqui é impossível. Não, é daí, desse V0. Esse V0 tem um lugar para, né, colocar essa escada, né, para apoiar na terra essa escada. E você tem recursos internos para encontrar o rebate necessário para que essa escada fique de pé e você faça esse trabalho aqui do herói, trabalho de Jacó, mesmo que seja de degrau em degrau, fazer essa caminhada em direção ao seu pai, que está lá em cima, né, e que é representativo do pai da família, o pai da família com P maiúsculo, porque foi Deus, a divindade, que foi lá e foi o garantor, o avalista, né, desse pacto que diz ao ser humano, diz a Abraão, Abraão, você pode ser um ser histórico. Você pode ser o cara que gerações lá na frente é o pai dessa multidão. Você é o pai desse futuro, porque você vai encontrar uma maneira de costurar a sua
existência, a sua humanidade com a transcendência. Esse momento de saída, seja lá onde você estiver, Me'amakom asher hu sham, no lugar aonde você se encontra, tem um portal aos céus. Essa é a casa de Deus, essa pedra, esse lugar, que depois vai ser simbólico não só do tropeço, do lugar onde ele põe a cabeça, do lugar onde ele faz um monumento para esse portal, para ele nunca esquecer que aquele lugar tinha um portal aos céus. Mas todos os lugares têm um portal ao céu. Essa a grande mensagem, se você tem a plasticidade para entender que todos os lugares da vida contemplam, porque quanto mais duro for o lugar da vida, quanto mais difícil for o lugar da vida, mais semelhante a uma pedra ele for, mais capacidade, né, se você for conseguir fazer essa transformação criativa e perceber plasticidade nesse momento tão duro da sua vida, você é catapultado, você é turbinado na percepção das plasticidades. E você se torna, como vai se tornar Jacó, um super-herói, um Israel, um avatar que encontra a sua própria consciência e habita nessa consciência. Esse é o lugar, esse é Israel, o lugar de onde você tem as portas aos céus, a comunicação com o Criador, que é essa plasticidade de todo o universo. Que todos nós tenhamos, não só nas nossas saídas, né, tão duras, tão difíceis, nos nossos exílios, tenhamos todos nós essa capacidade criativa de recriar aquele espaço e descobrir, quanto mais duro for, mais potencial de te fazer plástico, de te fazer consciente. Até a próxima meia-noite da semana, do nosso próximo encontro. Uma boa noite a todos.
era